O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos radioouvintes e internautas, a passagem que acabamos de ouvir do Santo Evangelho, ela é única no Evangelho de Lucas. Somente São Lucas narra esta passagem de Jesus com Zaqueu. Para quem conhece a Terra Santa, a cidade de Jericó, uma das mais antigas do mundo, com cerca de 10.000 anos de existência, fica cravada entre as montanhas do Rio Jordão. Um lugar muito quente e muito deserto, mas sempre foi uma cidade próspera, como o era no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ali também que nosso Senhor curou o cego, aquele que ficava esmolando na entrada da cidade. E aqui eu me pergunto, como que Zaqueu, um cobrador de impostos, um ladrão, como Jesus fala no Evangelho, que fraudava os impostos, a coletoria, como que este homem sentiu vontade de estar com Jesus, de ver Jesus? Tudo indica que Zaqueu, quando nosso Senhor esteve em Jericó e curou o cego, viu o cego curado, e aquilo impressionou seu coração. E certamente era um homem atormentado, porque quem vive no pecado vive o tormento da sua consciência. Sobremaneira quando é no campo da desonestidade, quando você defrauda as pessoas, quando você rouba, a consciência não para de acusar a miséria. E a angústia de Zaqueu o fez ir até Jesus. Quem é este homem, baixinho, ansioso,
do evangelho de hoje. É um publicano. Diferente daquele homem que rezava compungido no domingo passado no evangelho. E nós ainda lembramos. Aquele publicano que no fundo da sinagoga dizia: Senhor, eu não sou nada, eu sou miserável. Um publicano é um pecador público, cobrador de impostos para os romanos e por isso odiado pelos judeus. O Império de Roma arrancava do coração da sociedade o que podia de impostos. E os judeus, subjugados pelos romanos, odiavam-nos. Os publicanos muitas vezes extorquiam o povo. Talvez fosse o caso de Zaqueu, pois ele era chefe dos publicanos e muito rico, como diz o Evangelho. E por isso, tanto mais odiado, porque o povo via a sua riqueza e sabia, não é fruto do trabalho honesto, é fruto da desonestidade. Isso é comum nos nossos dias. Quando nós vamos aos litorais do Brasil e as pessoas dizem: ali é a casa de fulano, de ciclano, senador, ex-governador, etc, etc. Há sempre um espraguejamento do povo contra esta gente desonesta e imunda. Pois bem, é um homem assim que correu e subiu num sicômoro, numa figueira, para ver quem? Para ver Jesus. Imaginemos a cena. Zaqueu esquece sua riqueza, sua fama, sua posição. Aquele homem rico devia também ser sozinho, amargurado na sua riqueza, que o tornava um rejeitado por todos e um excluído da comunidade do povo de Deus. Zaqueu certamente ouvira falar de Jesus, de sua misericórdia, de sua bondade, de sua mansidão, da cura realizada no cego. Não era ele que escolhia os pecadores? Não era ele que comia com os publicanos? Não tinha ele um publicano, Mateus, como um dos 12? Por isso ele cria coragem de ir até Jesus, nem que fosse escondido, como Nicodemos, que foi ver Jesus de noite porque tinha vergonha, era um príncipe dos judeus. Quem dera que fôssemos assim, que não deixássemos o Senhor Jesus passar em vão no caminho de nossa vida. E aí vinha Jesus. O coração de Zaqueu certamente disparou. Jesus vai passando, acompanhado, cercado por uma multidão barulhenta. Aí então, para surpresa de todos e desespero de Zaqueu, ele para, olha para cima. Imaginemos os risos, a mangação, o abuso, a situação de ridículo no qual o pobre Zaqueu se encontra, diante daquela turba. Mas Jesus é surpreendente, Ele sempre nos surpreende, e Ele é maravilhosamente surpreendente. Zaqueu, chama-o pelo nome, conhecia-o, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Era demais para Zaqueu, o mundo desaparecera. Aquela palavra do povo, a zombaria do povo, não tinha mais importância para ele. Naquela hora, naquele momento, só existia Jesus e ele. A experiência de ver Jesus, de ser olhado por Jesus, o torna cego para a multidão que caçoava dele.
E Jesus o chama pelo nome. Enquanto todos o rejeitavam, Jesus o chama pelo nome, como a um amigo, como a um conhecido, e oferecia-se para ir visitá-lo, para hospedar-se na sua casa. E ele desce rapidamente, às pressas, para receber Jesus com alegria. Contemplemos, meus irmãos, o amor de Deus, amor misericordioso que alegra, que renova, que transforma a existência de cada pessoa que encontra Cristo. E assim dá um novo sentido às nossas vidas. Qual o resultado da visita de nosso Senhor a Zaqueu? O que resultou deste acolhimento? Zaqueu vai dizer para Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui é uma referência ao livro do Deuteronômio, onde dizia que quem rouba deve devolver 4 vezes mais. Zaqueu faz a experiência de Deus. Zaqueu acolheu o amor, deixou-se amar e agora transborda em arrependimento, amor e misericórdia para com os outros. Eu vou ajudar quem eu roubei, vou devolver o que eu roubei. Que pena, o povo, os seguidores de Jesus não compreenderam isso e começaram a murmurar contra Cristo. Como que ele vai na casa de um pecador? Por que ele vai à casa de um ladrão? Quem dera, meus irmãos, que da escuta desta palavra nós também possamos aprender que o nosso Deus age na nossa vida e a gente precisa compreender como é o agir de Deus. Pensemos no coração de Deus, não a partir dos nossos sentimentos, porque nós somos medíocres, mesquinhos, nós somos falhos, nós somos cheios de defeitos, nós pensamos pouco na morte e na insignificância da nossa vida neste mundo. E a gente precisava dizer: Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. E no entanto, Ele se inclina com carinho sobre o mundo, dele cuida, sustenta-o, compadece-se de suas criaturas e nos perdoa as loucuras, ingratidões e pecados. De todos nós Deus tem compaixão, porque Ele tudo pode. Fecha os olhos aos pecados de cada um de nós, para que nós possamos nos arrepender. Sim, Deus ama tudo o que existe e não despreza nada daquilo que Ele fez. Porque se odiasse alguma coisa, não o terias criado. Se Deus odiasse o pecador, Ele não seria Deus. Admirado, o autor deste evangelho exclama: a todos tu tratas com bondade, porque tudo é teu, ó Senhor, amigo da vida. Amigo da vida, que título maravilhoso. Um Deus que somente é glorificado na nossa alegria, na nossa vida. Um Deus que sorri para nós, com o sorriso de Zaqueu. Um Deus que se oferece para entrar na casa do nosso coração, no coração de todos nós que somos pecadores e às vezes perdidos. Quem dera, meus irmãos, que fôssemos como Zaqueu,
que desejássemos sempre ver Jesus. Peçamos a graça de poder abrir a porta do nosso coração, que acolhendo o amor de Deus muda as nossas atitudes, como mudou a vida desse publicano. São Paulo deseja, na segunda leitura de hoje, que o nome de Jesus seja glorificado em nós, na nossa vida. Seja glorificado. Para isso é preciso abrir essa nossa vida fechada, mesquinha e cansada para Deus. Ele vem a nós cada dia. Ele passa na nossa vida e na vida de tantos e de muitos modos. Na palavra, nos irmãos, nas situações, nos desafios, nos sofrimentos e nas provações. Quem dera que nós possamos aprender a reconhecer nosso Senhor nas mais difíceis situações da nossa vida. Saber acolhê-lo, saber glorificá-lo e preparar bem a nossa vida para os fins dos tempos. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. O mundo geme sob o pecado da ingratidão a Deus. E nós cristãos, esse pequeno resto que quer ser fiel a Cristo, não pode desanimar. Nós estamos num tempo em que precisamos ser mais próximos uns dos outros. Chamar o irmão, o vizinho para um momento de oração na sua casa. Recitar o terço, ler um trecho da Bíblia, visitar um doente, reunir as famílias, não somente para comer, mas para orar. Vamos pensar no Natal deste ano que se aproxima. Quem sabe é uma oportunidade de Cristo visitar muitas das nossas famílias. Não vamos ficar centrando nossa vida, a vida da nossa comunidade na comilança do Natal. Mas vamos dar espiritualidade. Nós precisamos viver a espiritualidade nesses tempos. O mundo está caindo aos pedaços. As dificuldades são muitas. Muitos desafios que vêm sobre a humanidade, sobre as famílias, sobre a fé, sobre a igreja. E os tempos requerem muito amor entre nós, muito amor nas comunidades, nas pastorais, nos grupos, para que nós possamos combater o bom combate da fé, da esperança e do amor. Que a Imaculada Conceição nos ajude a atravessar os tempos difíceis, segurando na oração de uns dos outros, amando uns aos outros cada vez mais e tendo no altar da Eucaristia a nossa força diária, a nossa força semanal, para dizer sempre: Senhor, aqui eu estou, à sua disposição e dos meus irmãos. Amém.